Capítulo 32. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Caia como a chuva a minha doutrina, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a terra, e como chuvas sobre a relva. Porque proclamarei o nome do Senhor. Engrandecei o nosso Deus. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade, justo e reto é Ele. Corromperam-se contra Ele, não são seus filhos, e isso é a sua mancha, de geração perversa e depravada é. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e insensato. Não é Ele teu Pai que te adquiriu, que te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos, geração por geração. Pergunta a teu pai, e ele te informará. Aos anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo dava às nações a sua herança, quando separava os filhos dos homens, estabeleceu os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta, e num ermo de solidão e horrendos uivos. Cercou-o de proteção, cuidou dele, guardando-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, adeja sobre os seus filhos, e estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou. E não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, e comer os frutos do campo. Também o fez chupar mel da rocha, e azeite da dura pederneira, coalhada das vacas e leite das ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros de Bazã, e dos bodes com o mais fino trigo, e por vinho bebeste o sangue das uvas. E Jerusum, engordando, recalcitrou. Tu engordaste, tu te engrossaste e te cevaste. Então abandonou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o moveram a zelos, com abominação o provocaram a ira. Ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus, e deuses que não haviam conhecido, deuses novos que apareceram há pouco, aos quais os vossos pais não temeram. Olvidaste a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te formou. Vendo isto, o Senhor os desprezou por causa da provocação que lhe fizeram seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei deles o meu rosto, verei qual será o seu fim. Porque geração perversa são eles, filhos em quem não há fidelidade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo. Com uma nação insensata os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arde até o mais profundo do Seol, e devora a terra com o seu fruto, e abrasa os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, e esgotarei contra eles as minhas setas. Consumidos serão de fome, devorados de raios e de amarga destruição. E contra eles enviarei dentes de feras, juntamente com o veneno dos quais se arrastam no pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor. Tanto ao mancebo como à virgem, assim a criança de peito como ao homem encanecido. Eu teria dito, por todos os cantos os espalharei. Farei cessar a sua memória dentre os homens. E se eu não receasse a vexação da parte do inimigo, para que os seus adversários, iludindo-se, não dissessem: a nossa mão
está exaltada. Não foi o Senhor quem fez tudo isso. Porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Se eles fossem sábios, entenderiam isso, e atentariam para o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000, e 2 fazer fugir 10.000, se a sua rocha não os vendera, e o Senhor não os entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas venenosas, seus cachos são amargos. O seu vinho é veneno de serpentes e peçonha cruel de víboras. Não está isto encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor vindicará o seu povo, e se arrependerá no tocante aos seus servos, quando vir que o poder deles já se foi, e que não resta nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em que se refugiavam, os que comiam a gordura dos sacrifícios deles e bebiam o vinho das suas ofertas de libação? Levantem-se eles e vos ajudem, a fim de que haja agora refúgio para vós. Vede agora que eu sou, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar da minha mão. Pois levanto a minha mão ao céu e digo: como eu vivo para sempre, se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão travar do juízo, então retribuirei vingança aos meus adversários e recompensarei aos que me odeiam. De sangue embriagarei as minhas setas, e a minha espada devorará carne. Do sangue dos mortos e dos cativos, e das cabeças cabeludas dos inimigos. Aclamai, ó nações, com alegria, o povo deles, porque ele vingará o sangue dos seus servos. Os seus adversários retribuirá vingança, e fará expiação pela sua terra e pelo seu povo. Veio, pois, Moisés e proferiu todas as palavras deste cântico na presença do povo, ele e Oséias, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que eu hoje vos testifico, as quais haveis de recomendar a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, mas é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongarei os dias na terra, a qual ides passando o Jordão para possuir. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que eu dou aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte a que vais subir. E recolhe-te ao teu povo, assim como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Porquanto pecaste contra mim no meio dos filhos de Israel, junto às águas de Meribá, e de Cádiz, no deserto de Zim. Pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém lá não entrarás, na terra que eu dou aos filhos de Israel.